Espírito Santo de Deus, igreja, é movimento. Se você para, se você fica estagnado, se você não tem sonhos, você está morto. Você não vai conseguir ir para frente. E tudo parece ficar girando em volta de você como se fosse uma bola de neve. Não vai para frente. E você já viu um negócio, quando você quer ir para frente, quando você está com tudo em cima para você subir, para você ir, o diabo começa a rodear e fazer um monte de graça. E essas graças, sabe para que é? É para você desistir daquilo que o Senhor tem de propósito principal para a sua vida. E quando você dá ouvido ao diabo, você vai dar ouvido às coisas que estão ao seu redor. Você não sai do lugar. Porque aquilo vai te rodeando, você não consegue prosseguir. Vem correntes nos pés, em corrente nas suas mãos, e você não parte para aquilo que é o principal que Deus quer para a sua vida. E sabe o que o diabo quer? Te parar. Sabe o que o diabo quer? Pegar a sua família. Às vezes ele vem carro, às vezes ele vem tira uma casa sua, às vezes ele vem tira o teu trabalho. E quando acontece isso, você faz o quê? Eu não vou mais para frente, eu não quero saber. Uns não querem saber de igreja, outros querem saber de ficar mudando de igreja, outros querem contra o pastor, outros querem contra o seu líder, colocam um monte de obstáculo, sabendo que nós não temos que lutar contra as pessoas, mas nós temos que lutar contra os principados e potestades do mal, das mansões celestiais, que vêm para derrubar a igreja. Mas eu quero falar uma coisa, que enquanto eu estava meditando na palavra também de madrugada, e depois eu vim entender melhor essa palavra, eu quero dizer a você, amado e amada, aquele que tem um sonho muito grande, e principalmente aquele que tem sonhos de ganhar campos de trigos e ir para frente com a palavra, eu tenho uma palavra para te dizer. E quando acontece isso, amados, você olha ao seu redor, sabe o que acontece? As pessoas parecem que fugiram, a igreja parece que diminuiu. Eu quero ministrar na sua vida hoje uma ministração sem igual, que é a ministração de multiplicação. Em nome de Jesus, uma unção de multiplicação. Não olhe as vidas que saíram, olhe as vidas que você vai alcançar, porque com isso o diabo quer te parar. Quer te paralisar, não quer que você vá para frente, quer que você olhe para trás. E quem olha para trás não é digno da obra do Senhor. Se você olhar para trás, você não vai para frente, porque a palavra do Senhor diz que quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de ir para frente com o Senhor, não é digno da obra do Senhor. E outra coisa, você também não pode olhar para os lados, porque para os lados vai ter muito, você vai fazer o que lá? Você não dá para isso, você não vai conseguir, você não foi preparada para isso. Quem te disse que o Senhor precisa de preparar? Que você precisa de preparar? Aliás, quem precisa de preparar é o Senhor, e Ele já te preparou, porque Ele já te chamou. Ele já te chamou, Ele já entrou no seu coração, Ele já entrou na sua mente. Sabe o que você tem que ter agora? Atitude e ir para frente. Ser impulsionado com a unção de ousadia, que também já está estabelecida na sua vida, no dia que você aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Se você é de Deus, eu pergunto agora, igreja, você é do Senhor Jesus? Sim, eu sou do Senhor Jesus. Você já confessou Jesus Cristo como Salvador e Senhor? Eu já confessei, Ele é o meu Deus. Eu não adoro ídolo, eu adoro Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Esse Salvador e Senhor, Ele não está na cruz mais, e essa cruz não está ensanguentada lá mais, porque esse Deus, Ele vive e Ele reina para todos sempre. Ele é Senhor, Ele está vivo, Ele não é um coitadinho mais, porque Ele venceu a morte por causa de você e de mim, e Ele agora vive para todos sempre. Amém? Agora vamos ler a palavra. Glória a Deus. 1 Samuel, é um pouquinho grande, tá? Mas é rapidinho. 1 Samuel 1,
de 1 a 19. 1 Samuel 1, de 1 a 19. Eu gosto de contar histórias, amada. A minha mãe, ela não tem vergonha de falar isso, não. A minha mãe, ela não sabe ler. Mas ela não sabe porque ela não quis aprender. Várias vezes eu falei, mãe, eu alfabetizei muitas crianças. Eu quero alfabetizar a senhora. Eu alfabetizei adultos também, porque ela era boa nisso. Eu queria só dar aula para adultos e pegar segundo grau. E eu queria pegar faculdade. Mas toda vez o Senhor só me botava criança pela frente. Falava, Deus, eu não sei o que está acontecendo. O Senhor botou criança de novo. Mas é criança. E eu trabalhei, sabe com quanto tempo? Quase 30 anos da minha carreira trabalhando com crianças. Trabalhei com adultos jovens e segundo grau, também faculdade, mas o Senhor me colocou mais trabalhando com crianças. Eu falei, mãe, eu posso te alfabetizar. Várias vezes eu peguei ela para alfabetizar ela, sabe o que aconteceu? Ela ficou nervosa, minha filha, eu não dou para isso não quero não. Aí a pressão subia, ela não aprendeu. Mas uma coisa minha mãe fazia, minha mãe contava história todo dia para mim. Glória a Deus. A minha mãe tinha uma arte de contar histórias. E olha que ela não sabia ler. Mas quando ela contava muitas histórias que eu gostava, eu falava, mãe, repete aquela de ontem. Todo dia eu queria a mesma história. E ela falava assim, não, minha filha, aquela já está enjoada já, eu vou criar uma outra história. E ela criava outras histórias. Hoje você pode ver poucas mães que contam história para os seus filhos, né? Então eu aprendi isso. E a gente teve muita dificuldade, a gente quase não tinha Bíblia, isso é muito, a gente nem tinha isso. E outra coisa, a gente não tinha livros. Para eu estudar, foi uma dificuldade. A minha mãe tinha que vender ovos, vender galinha, para eu poder ter livros, para ela comprar os nossos livros. Então hoje tem tudo muito fácil. Na internet, você entra na internet, tem 1001 coisas, você vai na biblioteca, tem muitas coisas. E as pessoas hoje estão mais difícil ainda para poder querer pegar para ler, não é verdade? Mas aqui nós temos a biblioteca na nossa Bíblia. A nossa Bíblia é uma biblioteca, né? E nós vamos pregar a palavra do Senhor agora, em 1 Samuel, que fala a história de Eucana e suas mulheres, e fala a história de Ana. Vamos ver o que acontece? Eucana e suas mulheres. Houve um homem em Metaim e Zofim, de Montanha e Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Efrateu. Esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Efinéias, e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente. Portanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quem tinha cerrado a madre dela? O Senhor. E o que ele dava? Uma porção excelente, quer dizer, uma porção a mais do que ele dava a outra. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia, e ele ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outro a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está tão mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló,
e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo que o Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só que movia os seus beiços, porém não ouvia sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. Fala aí, embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte te tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos seus cuidados e do seu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela recebeu o milagre? Recebeu. Então, amados, a sua oração pode gerar o seu milagre. Sabe aqueles crentes 6 horas? Vocês oram para mim, vocês oram para mim, vocês oram para mim. Mas pergunta se ele vem na casa do Senhor. Pergunta se ele dobra o joelho na presença do Senhor. Pergunta se eles buscam a face do Senhor. Muitos pedem, mas eles buscam. Muitos pedem, mas não buscam. Se você quer um milagre, amados, não é errado você pedir oração pelos irmãos, para te ajudar em oração quando a batalha está grande. Você deve fazer isso, mas você deve dobrar o seu joelho diante do Senhor e buscar a face do seu Deus enquanto é tempo, porque a Ana, ela fez isso. Sabe, esse homem Eucana, ele tinha 2 mulheres. Vocês podem perguntar, mas que negócio é esse? Naquela época, quando a mulher não podia ter filho, não podia engravidar, era estéril, o esposo podia pegar uma outra esposa para ter filhos, para continuar a sua descendência. Então Eucana fez o quê? Ana era estéril, porque o Senhor cerrou a sua madre. Então ela não podia ter filhos. Eucana amava muito Ana, mas ele amava Ana de uma forma tremenda. Mas ele queria ter filhos e precisava de ter filhos. Então o que aconteceu? Ele pegou essa outra esposa, chamada Penina, para poder fazer parte da sua vida e da sua casa. Você sabe que a mulher, dentro da sua casa, né, se fala que ela é rainha do lar, porque é um lugar, um ambiente que a mulher quer ter autoridade sobre aquele lugar. E agora Ana já não tem mais essa autoridade sobre aquele lugar, porque ela tinha que dividir com outra pessoa. E essa pessoa era Penina. E essa pessoa era uma pessoa que o marido dela, da Emcadinha, ela tinha filhos. E ela foi arrumando aquele monte de filhos. E eu imagino assim a perturbação que essa Ana passou. Eu fico imaginando que perturbação era essa. Que alfinetada toda hora ela dava na outra. Ó, olha aqui, eu tô cheia de filhos, olha só. E cadê os seus? Você não pode ter, né? Vem cá, filhinho, vai lá dar um beijinho no papai. Vai lá dar um beijinho no papai. Como que ela ficava? Que tristeza, que dor, que sofrimento era esse?
que Ana estava passando. Eu não sei, amados, qual é o seu sofrimento. Eu não sei qual é as suas condições, o que você está passando, mulheres, homens. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se Penina te fura toda hora, você vai para frente. Se Penina te fura toda hora, você vai para frente. Você tem alguém que está te perturbando, alguém que está te furando, alguém que está te espizinhando, alguém que está te caluniando. Você pergunta, por que Deus deixa isso? Teve várias vezes na minha vida que eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? O negócio está pesado demais, não estou aguentando não. Dá um jeito nesse negócio aí para mim, sabe? Então, essa palavra é sobre isso, porque se você não tem uma Penina que te perturba, você não tem uma pessoa que está lá te futucando toda hora, você para de orar, você para de jejuar, você para de ler a palavra, você para de buscar a face do Senhor, você para de se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, você para de orar pelas madrugadas, você para de buscar o propósito principal para que você veio nessa terra, você para mesmo, você paralisa, está muito bom aqui. Se a Ana pensasse dessa forma, está muito bom aqui, Eucana chegou, viu que ela estava tão triste, tão aborrecida, depressiva, e ela ficava nos cantos assim, ela não era muito de falar, que eu creio que ela não era, porque duas dentro de uma casa e falando o tempo inteiro não ia funcionar. Então essa mulher era uma mulher da boca fechada, mas era uma mulher da boca fechada com as pessoas de casa, mas diante do Senhor ela mandava ver, ela falava o tempo inteiro. Ela chegou para falar com o Senhor, não via som sair da sua boca quase, mas ela balbuciava tanto que pensaram que essa mulher estava embriagada, de tanto o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a vida dela. O sacerdote Eli, que estava no templo, achou que ela estava embriagada, que tinha tomado muito vinho, mas não tinha. Aquilo era o poder de Deus, aquilo era o objetivo principal que ela queria alcançar diante do Senhor. Eu não sei o que você está reclamando com um ou com o outro, ou acolá, dos lados, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas você tem focado, colocado diante de Deus o que tem acontecido? Você tem buscado a face do Senhor do jeito que é para buscar? Porque se você busca, você tem resposta. A Ana teve a resposta que ela precisava, e ela ainda escolheu, eu quero um varão homem, e Deus deu um varão o quê? Homem para ela. E esse varão homem, ele foi um homem de muita autoridade, de poder. Então, amados, eu quero que você foque nisso. A sua oração pode gerar o seu milagre. Ana, ela perseverou. Ana tinha 3 coisas importantes que a gente pode tirar para nossas vidas. Uma coisa que a Ana tinha importante era a sua fé. A fé é a chave que abre as portas. A fé é a sua chave que abre as portas. Se a sua fé está assim, você uma hora tem fé, outra hora não tem fé, a sua fé não é uma fé firme que vai abrir porta. Você na hora de abrir a porta vai fazer isso, você não vai achar o buraco da fechadura nunca. Então a sua fé tem que estar firmada como a fé de Ana. Ela tinha uma fé firmada e ela buscava no lugar certo. O lugar certo de buscar é na casa do Senhor. Tem gente que passa uma semana, um mês, não sei quantos. Quando eu passo um dia, 2, eu fico desesperada, doida de vir para a casa do Senhor. Ana, ela buscava onde que era o lugar, a fonte certa para ela buscar, que era a presença do Senhor. Então, amados, a gente pode sentir que você tem que ter a primeira parte, que é a chave. A chave é a sua fé, que vai abrir a porta. Outra coisa muito importante que a Ana também tinha, que a gente pode perceber, que depois da fé, ela tinha oração. A oração era uma base firme na vida dela.
Tanto é que ela falava o tempo inteiro que achava que ela estava embriagada. Outra coisa muito importante que a Ana tinha era perseverança. Era perseverança. Porque se você tem um sonho, vem as tribulações, vem os problemas, vem as dificuldades, sabe o que acontece? Acontece que você larga para lá, vou largar esse negócio para lá porque não vai acontecer isso. Aonde está a sua fé? A sua fé já vacilou. A sua oração não vai ser a mesma, porque oração dividida, com mente dividida, Deus não responde. Mente dividida, Deus não responde. É como se fosse a areia do mar. Deus não responde. E a terceira coisa, a perseverança, é você perseverar no propósito que você tem diante do Senhor. E sabe o que acontece quando isso acontece? O rebuliço acontece. O rebuliço acontece tão grande que a Ana foi tomada como embriagada. Você vai ser tomado como doido, varrido. Você vai ser tomado como fofoqueiro. Você vai ser tomado de um monte de coisas. Mas você tem que perseverar na presença do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Que você, se você fizer esses 3 passos, o primeiro é qual? A fé. O segundo é o qual? Oração. E o terceiro? Perseverança. Você vai conseguir o seu objetivo, porque Ana conseguiu. É a palavra que o Senhor está dando hoje. Ana conseguiu, você pode conseguir, porque você é uma escolhida do Senhor. Eu sou uma escolhida do Senhor. E quando acontece isso, você vai olhar de um lado, você vai olhar do outro. Cadê o povo? Cadê onde que estava? A igreja estava lotada, mas cadê o resto? Deus mesmo vai tirar e vai limpar e vai mandar mais. Não se preocupa. E vai mandar triplicado, quadriplicado, quintuplicado, tudo muito mais. Não se preocupa com isso. Vai para o seu propósito principal e continua buscando, que o Senhor vai derramar a sua unção, o seu poder. E Ana, ela conseguiu esse propósito principal. E eu quero ministrar no seu coração, porque eu falei, Senhor, tem alguma coisa a mais, que não é da mesma forma que o Senhor deu lá para aquelas crianças. O que mais que o Senhor está querendo? E eu estava ali atrás, o Senhor estava falando comigo o seguinte: é multiplicação. Fala para a igreja, é multiplicação. São os seus frutos, vão ser multiplicados. Porque se você não vê fruto nenhum, se você não, quem pode dar um glória a Deus, levantar sua mão. Se você não tem fruto nenhum, se você está sendo uma estéril, que você não vê seus frutos, que sumiu tudo, que o diabo pegou e carregou, você trabalhou, isso parece que sumiu. Não sumiu, não, está lá. O Senhor, se precisar, Ele vai cavar a terra e vai arrancar o seu milagre, vai trazer o seu fruto, em nome de Jesus. Vai trazer o seu fruto na sua mão e vai te entregar. Você não vai sair sem fruto nenhum. Se você perseverar na palavra, buscando no lugar certo, inclinando diante do Senhor, se dobrando diante do Deus Todo-Poderoso, se precisar de furar a terra e cavar e te entregar o seu milagre, Deus vai fazer isso. Porque esse Deus é um Deus Todo-Poderoso, é um varão de guerra, sabe, um Deus Todo-Poderoso que tem os olhos como chama de fogo. Esse é o Senhor, esse que está passeando aqui dentro da igreja hoje, com o seu cinto de linho fino, com a sua roupa de linho fino e o seu cinto de ouro. Ele está aqui nessa noite. E você, se você perseverar na fé, os seus frutos que o diabo carregou, Deus vai trazer tudo, muito mais, vai dobrar diante da presença do Senhor. Porque eu não sei o que você está passando, mas eu sei o que eu estou passando. Isso eu sei. Mas de uma coisa eu sei: se eu não desistir até agora, não é agora que eu vou desistir. Em nome de Jesus. Não é agora que eu vou desistir. Não é agora que eu vou virar as costas e vou deixar meu milagre sem acontecer.
E agora que eu quero mesmo e quero dobrado, triplicado, quadruplicado, quanto mais, mais. E você também vai receber. Porque o Senhor trouxe você nesta noite aqui para receber os milagres que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero te dizer que o que saiu da sua vida, Deus é que tirou. Não reclama, não fica triste, bebe e come. A Ana, quando ela voltou para casa, quando o sacerdote Eli falou, então é isso, porque é isso que você está aqui, desse jeito pedindo, então vou te falar uma coisa, vai para casa, que o seu milagre vai acontecer, vai para casa. Então eu digo para você, o seu milagre vai acontecer, amém? Eu profetizo sobre a sua vida, que o seu milagre vai acontecer, o meu milagre vai acontecer. Eu nunca pedi a Deus que eu queria riqueza, mas sabe, hoje eu vou falar o que eu pedi para Deus. Eu vim para uma igreja que eu falei assim, gente, parece que o pastor pensa do mesmo jeito que eu penso. O que é isso, Jesus? Sabe, eu pedi para Deus que eu quero milhares de milhares. Agora como vai ser, não me cabe. Não me cabe não, mas cabe o Senhor. Eu sei que vai chegar essa hora. Eu quero milhares de milhares. O Senhor já levou minha filha. Mas quando Ele levou ela, muitas vidas puderam voltar para Jesus. Muitas vidas puderam ouvir o Evangelho. Minha filha é uma serva do Senhor, que o Senhor escolheu e levou. Mas eu digo para vocês, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu morrer nessa trajetória, nem que seja no dia do meu funeral, milhares de milhares vão ouvir a palavra do Senhor. Se não for do jeito pregando, se não for do jeito ensinando, vai ser de outro jeito que Deus quiser. Amém? Então você tem que focar naquilo que você quer diante do Senhor. Eu não sei o que você quer, eu não sei o que você pediu para Deus. Aquela menina lá na escolinha das crianças lá, Criativa Kids, ela queria conhecer Jesus. E teve uma oportunidade que muitas crianças foram lá na frente para orar por elas e para ser ministradas. E o mais lindo que eu achei, que naquele dia Deus pôde levantar, o Moisés está aqui para falar, né? A esposa de Moisés, não sei se está, levantou crianças, adolescentes para ministrar os outros que estavam lá. Olha que coisa mais linda, o Espírito Santo de Deus operando poderosamente e abundantemente. Amados, Deus quer realizar o seu sonho. Deus quer realizar o seu sonho e a sua oração pode gerar o seu milagre. A sua oração. Porque isso depende de você, não depende do pastor da igreja, não depende do líder de célula, não depende do seu irmão, não depende da sua irmã, não depende da sua família, depende de você diante do Senhor. Amém? Depende de você diante do Senhor. É Deus que está falando com você, é Deus que quer te usar, é Deus que quer tirar as mazelas, é Deus que quer te aprofundar, enraizar. É Deus que quer te manifestar a sua glória sobre a sua vida. É Deus que quer te colocar maduro diante da sua presença. É amadurecimento espiritual que é o tema da nossa igreja. Amém? Amados, Samuel foi o fruto que Ana gerou. E esse fruto que Ana gerou, ela falou para o Senhor que quando esse fruto chegasse, ela ia devolver para a casa do Senhor. O que ela fez? Quando o menino veio, ela gerou, né, ficou grávida de Samuel, ela gerou Samuel, e quando Samuel chegou, o que ela fez? Ela pegou, devolveu Samuel para o Senhor. Ela foi levar para a casa do Senhor para entregar para Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Sabe o que eu aprendo com isso?
Eu aprendo com isso que muitas das vezes aquilo que o Senhor te dá, você vai ter que devolver para Ele. Vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa, sabe? Deus me deu um Samuel. Deus me deu a Esther, que era o meu Samuel. E a Esther estava morrendo quando nasceu. Ela nasceu prematura de 8 meses. E eu falei para o Senhor: Senhor, é para a sua honra, para a sua glória. E dentro de 72 horas, Esther estava livre daquilo ali tudo, porque tinha furado já ela. Ia raspar a cabeça para furar, botar sangue na cabeça, soro, tudo mais. Eu não deixei. E eu orei, botei a mão lá dentro da incubadora e orei ao Senhor. Falei: Senhor, minha filha está sofrendo muito. Eu vou sofrer. Mas se for para ela ficar sofrendo, tu leva ela. Mas se não for, se for para a sua honra, para a sua glória, que a Esther é viva. E o Senhor pegou e deixou a Esther. Mas ela não conseguia chupar uma chuquinha. Eu tinha um leite, ia colocar na boca dela. E ela não aguentava, era fraquinha. E o médico falou assim: o que eu vou fazer com ela então? Falei: doutor, dá o leite a ela com quanta gota? Mas dá o leite materno a ela. Mas eu não quero que fura ela mais nada. Se tiver que dar, vai dar pela boca, não vai furar mais ela não. Porque quando furava, o touro voltava. Então já tinha furado ela todinha. E não conseguia pegar a veia dela mais. Ela estava sofrendo demais. Eu falei: não vai mais, que eu não quero. Então a senhora vai assinar um termo de compromisso. Falei: eu assino, mas não vai. E começou dando leite, no conta-gotas para ela. Foi só melhorando, o milagre de Deus eu vi na minha frente. A Esther foi um Samuel. E todos os dias da minha vida, a Esther estava na presença do Senhor. Tocava o pior momento que eu passei. Ela era pequenininha, tinha 11, pelo menos uns 11 anos. Ela botava o teclado na perna, no sofá, tocava. Eu ficava boa. Ela tinha unção de Samuel na vida dela. A Esther, Deus trouxe para alegar o nosso coração. Eu não lembro de momento ruim que ela levantasse de manhã, que ela estava com cara feia, com a cara amarrada, podia faltar o que fosse. Blusa de uniforme só tinha uma, tênis só tinha um, tinha que lavar todo dia, botar atrás da geladeira para secar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas não reclamava. E quando ela, até mesmo eu, quando eu falava alguma coisa que eu reclamava, ela falava: mãe, não reclama. Não reclama. Tá muito bom. Comia o que e nunca reclamou. Teve momentos que a gente nem tinha. Tive um momento de ganhar cesta básica na minha casa. Igreja, o seu milagre, Deus às vezes vai pedir ele de volta. E às vezes você vai ter que dar. Pensa bem o que Deus te deu e que você precisa de dar para o Senhor. Se a glória de Deus desceu na sua vida, é para você dar para outras pessoas e Deus vai te requerer. Seja na ação, seja no cânticos espirituais, seja visitando órfãos, visitando o hospital, sendo em qualquer área da sua vida, orando por pessoas. Se Deus te deu unção de ousadia, de oração, Ele está requerendo de você que você faça aquilo que Ele te deu. O que é que você tem feito com o que o Senhor tem te dado? O que é que você tem feito com o Senhor tem te dado? Ana devolveu para o Senhor. Ela levou no templo, entregou ao sacerdote Eli o que ela tinha ganhado de mais precioso, que ela chorou tanto para Deus dar. Você já pensou uma mãe tirar o filho do peito e levar para lá e deixar lá
na casa do Senhor, tratado por uma pessoa que ela não conhecia? Que deve ter sentido? Imagina. Então eu não sei qual é o seu momento com Deus que você está vivenciando. Eu só sei, se você é de Jesus, você já passou uma experiência com Deus, aquilo que te deu de mais precioso, Ele vai te cobrar. Você está pronto para dar? Você está pronto para levantar pelas madrugadas? Você está pronto para jejuar? Você está pronto para ler a palavra? Você está para os outros? Você está pronto para liderar qualquer coisa que o Senhor mandar você liderar? Você vai liderar com gosto, com garra, com determinação. Você vai ter fé para poder abrir a porta. Você vai ter oração para estar orando. Você vai ter, qual outra coisa que eu falei? Perseverança para continuar. Ou você vai desistir porque o irmão saiu, porque fulano não quis mais, fulano desistiu. É você com Deus. Época de carnaval, eu vou sair da igreja porque eu quero pular todo. Que cristão que você é, amado? Muito fraco. Muito fraco. Que um ventinho de carnaval te arranca da presença do Senhor. Para a vida faltou muita coisa, mas uma coisa eu quero te dizer: não pode faltar a presença do Senhor. Isso não pode, não. Não pode. Eu não vivo sem a presença do Senhor, não. Então, amados, é amadurecimento. É questão. Ana estava preparada para buscar o seu milagre. E ela conseguiu. Agora, os frutos Deus quer te dar. Deus quer te dar o seu Samuel. Deus quer te dar os seus frutos. Quer te entregar na sua mão. Prepara-se. Prepara-se. Prepara, Ana. E a Penina vai estar às vezes te futucando o tempo inteiro. Eu imagino aquela mulher, quanto que aquela mulher debochava da Ana. Eu imagino quantas palavras ofensivas ela. Olha aí, você está aí? Cadê seus filhos? Você está seca aí, mulher. Você está seca aí, o que você vai fazer? Mas, olha só, a outra tinha os filhos, mas não tinha o amor do seu esposo. Ana não tinha os filhos, mas tinha o amor do esposo. Mas o amor do esposo não foi o suficiente para ela parar. Eucana chegou e falou assim: eu sou melhor para você do que muitos filhos. Podia ter falado assim, não. Eu vou largar esse negócio de filhos para um lado, eu não vou fazer mais nada. Eu já tenho o amor do meu marido. Ela não desistiu do seu milagre por causa disso, ela foi em frente. Então o que vai te fazer parar? É o que vai te fazer parar? O que vai me fazer parar? Imagina o que pode te fazer parar. Amados, em nome de Jesus, você pode se levantar agora. Eu não vou me prolongar porque tem muita coisa para falar. Isso aqui dá umas 3 ou 4 pregações. E eu acredito que Deus já está falando no seu coração e no meu. Amém? Eu sinto que a presença do Senhor está nesse lugar fortemente, porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Amém? Que o Senhor está falando com você. E deixar o inimigo jogar coisas no seu ouvido para tapar essa palavra. Fica com essa palavra no seu coração. Transmita ela para outras pessoas, porque tem outras pessoas precisando dessa mesma palavra. Você e eu podemos cantar. Vou pedir ao grupo aqui para estar ajudando aqui. Vamos cantar esse louvor. Vou pedir também, pastor, os intercessores para vir aqui para frente. Amém. Eu tinha pedido outro louvor, pode ser. Aleluia. Deus é Deus de milagre. E Deus está trazendo uma palavra muito clara para essa igreja. É tempo de reconciliação. É tempo de posicionamento. Deus está bradando claramente nessa igreja.
Receba seu milagre. Posso ver que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso crer as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso ver que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso crer nas promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa. Hoje o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O que foi pago ali na cruz me dará nessa hora. Tua morte, tua cruz, sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre. Me dá vitória nessa hora. Me dá vitória nessa hora. Meu irmão, não se preocupe com o seu sentimento. Ouça o que o Espírito está falando para você. Não ouça a maneira como você entrou aqui, não. O Espírito de Deus falou com a igreja claramente. E Ele está chamando a esse tempo de posicionamento. Ele está chamando para um tempo, meu irmão, de vida espiritual. Se você for pegar a sequência de mensagens que o Espírito está entregando para essa igreja, não tem como não entender qual é o propósito que Deus tem. E Ele é grandioso na tua vida. Agora, meu irmão, você tem que tomar posse. Ela balbuciou, mas ela tocou. Ela tocou naquele que estava no alto e sublime trono. E eu quero te dar essa oportunidade agora em nome de Jesus. Meu irmão,
É hora de você dar um passo de fé. Sempre é assim. Foi assim com Abraão, foi assim com Ana, foi assim com Jacó, foi assim com José do Egito, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas. Meu irmão, você dá o passo e Deus enfia o pé no chão. Ele coloca o chão debaixo, melhor dizendo. Meu irmão, agora dá um passo de fé. É você dizer: Deus, nem que eu tenha que balbuciar. Talvez as pessoas não te entendam, mas Deus sabe o que está no teu coração. Não se deixe paralisar, não se deixe, porque aquilo que Deus começou em você lá atrás, Deus começou algo em você lá atrás, não se esqueça, meu irmão. Meu irmão, a memória protege a visão, a memória protege a visão. Então, meu irmão, se entrega, sai do seu lugar. Eu quero pedir aqui para os intercessores, meu irmão, aleluia, para que vocês recebam o óleo da unção. Meu Pai, em nome de Jesus,